Pessoal, aqui é o Antônio. Hoje eu trouxe-vos o seguinte tema: conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos é um conjunto em que os seus elementos são números. E os conjuntos numéricos podem ser conjunto de números naturais, que é representados pela letra N, e os seus elementos são 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou seja, eu poderia ter 6, 7, 8, 9, 10 e mais, até infinito. Realçar que nesse conjunto não aparecem números decimais, números fracionários, nem números negativos, nem tampouco zero. A seguir, temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que comporta os números negativos, ou seja, números que têm sinal de menos, os números positivos, os números que têm sinal de mais e também o zero, que separa os números negativos dos números positivos. Quando nós temos o Z, o símbolo dos números inteiros, com este asterístico, vocês conseguem ver aqui? Vocês conseguem ver aqui o asterístico aqui? Esse asterístico significa que é conjunto de números inteiros excluindo o zero. Ou seja, reparem que aqui vocês não têm têm os números negativos e os números positivos, mas não tem aqui o zero. Por isso é que dizemos conjunto de números inteiros excluindo o zero. Já aqui, esse negativo no Z significa conjunto de números inteiros negativos, ou seja, só vai aparecer os números negativos, ou seja, números que têm sinal de menos. A seguir, nós temos aqui o Z com sinal de mais, que significa conjunto de números inteiros positivos, ou seja, todos os números que têm apenas o sinal de mais. Avancemos. De realçar que todo número sem sinal é um número positivo. Nós temos aqui números negativos, números que têm sinal de menos, números positivos, números que têm sinal de mais. Mas os números, todo e qualquer número que não aparecer com sinal, vamos chamar de número positivo, ou seja, vai ter um sinal subentendido mais, que é o exemplo que nós temos aqui. 3 é igual a mais 3, 4 é igual a mais 4. Isso mesmo. Avancemos. Bem, a seguir temos o conjunto dos números racionais. O conjunto de números racionais é representado pela letra Q e é basicamente todo número que pode ser escrito na forma escrito em fração. Exemplo, 2. 2 podemos escrever em 2 sobre 1, ou seja, uma fração, então é um número racional. 0,5 podemos escrever em 5 sobre 10, ou seja, escrevemos esse número decimal, número com vírgula, em fração, logo é um número racional. Temos aqui a fração 2 sobre 3, já é uma fração, logo é um número racional também. Avancemos. Por fim, temos aqui o conjunto dos números reais, que é representado com a letra R. Bem, para explicar esse conjunto é necessário que nós apresentemos esse diagrama que aqui temos. Reparem que aqui nós temos nesse círculo menor o conjunto dos números naturais, o círculo a seguir conjunto de números inteiros, o a seguir conjunto de números racionais e a seguir conjunto dos números reais. É para dizer que, basicamente, todos esses conjuntos, números naturais, inteiros, racionais, estão dentro do conjunto dos números reais. E assim se sucede. Você repara que no conjunto dos números naturais, podemos encontrar também no conjunto de números inteiros. Dos números inteiros podemos encontrar também no conjunto dos números racionais. E todos esses conjuntos podemos encontrar no conjunto dos números reais, basicamente. Então vamos ver aqui um pequeno exercício para podermos consolidar esses conhecimentos. Temos aqui o nosso primeiro exercício, que vamos basicamente tentar completar. Isso é simples, mas vamos tentar completar com os símbolos pertence e não pertence. Nós temos aqui os símbolos pertence e não pertence. Nesse caso, esse E que temos aqui. E esse E cortado com essa risca, conseguimos ver. Então, nós temos aqui. Completa com os símbolos pertence e não pertence. Linha A é 4 sobre 7 espaço números naturais. Será que o 4 sobre 7 pertence ao conjunto de números naturais? Nós dissemos que os números naturais são aqueles números que são compostos por elementos como 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Ou seja, o conjunto de números naturais não comporta fração. Isso quer dizer que 4 sobre 7 não pertence. Vou completar aqui. Não
pertence ao conjunto dos números naturais. Está feito. Por fim, a linha B. Nós temos aqui o menos 3, espaço, conjunto dos números racionais. Menos 3 é um número que pode ser escrito em fração. Sim, pode ser. Nós podemos escrever menos 3 sobre 1. Menos 3 sobre 1 seria um número fracionário. Também, com denominador 1. Logo, o menos 3 pertence sim ao conjunto dos números racionais. De realçar que números racionais são todos números que podem ser escritos na forma de fração. E menos 3 pode ser escrito, então podemos escrever aqui o pertence. Pertence. Por final, continuando, temos aqui a linha C, temos o zero, espaço, conjunto dos números naturais. Zero pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Zero não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas, podemos concluir isso porque os elementos do conjunto dos números naturais são aqueles elementos que começam de 1 até infinito. 1, 2, 3. Uma vez que não começa por zero, quer dizer que o zero não pertence a esse conjunto, logo temos que usar o símbolo não pertence. Vamos usar aqui o símbolo não pertence. Não pertence, ou seja, zero não pertence ao conjunto de números naturais. E, por fim, temos aqui a linha D. Temos aqui a fração 3 sobre 7, espaço, conjunto dos números inteiros. 3 sobre 7 pertence ao conjunto de números inteiros? Bem, na verdade não pertence. Por que podemos afirmar que o 3 sobre 7 não pertence a esse conjunto? Porque nós sabemos que esse conjunto inclui apenas números positivos e os números negativos, juntamente com o zero, mas nunca a fração.